Graça e paz, meus irmãos. Jesus é lindo. Ele é magnífico. Ele é soberano. Fiel. Esse é o nosso Jesus. Que privilégio, né? Podermos estar aqui. Uma noite fria. Eu não esperava que ia estar esse frio hoje. Quem estava esperando esse frio hoje? Mas o que é mais gostoso para nós é saber que o Senhor nos aquece. Há um texto que a Bíblia trata e traz que o Senhor nos esconde debaixo das suas asas, das suas penas. Quantos já viram uma galinha esconder seus filhotes? Você não consegue os ver, porque eles estão ali debaixo, protegidos por aquela mãe, por aquela galinha, e você não os vê. Então, por isso, Deus cita esse texto para ilustrar que Ele nos protege, nos guarda, nos aquece, nos fortalece, nos ampara, nos esconde nele. Quando estamos escondidos no Senhor, o Satanás não nos vê e não nos encontra. Porque é esse Deus que nos protege, que nos guarda e nos livra e nos aquece também. Em todo o tempo, Deus é fiel. Essa música que cantamos é tremenda. Em todo o tempo, Deus é fiel. Embora às vezes a gente dá umas bolas fora, né, como ser humano, dá umas pisadas na bola, mas Deus permanece fiel para conosco. Então isso é muito, muito gostoso de saber, essa proteção que Deus nos dá. Vocês estão bem? Aí aconchegado, os maridos agarradinhos aí, né? Agora é hora de se agarrar mesmo. Ainda mais quem não está namorando, né? Deus sabe todas as coisas. Queridos, curva a tua fronte mais uma vez. Pai, nós sabemos que em todo tempo o Senhor é fiel, o Senhor nos aquece, o Senhor nos acolhe, o Senhor não nos abandona e por isso somos gratos nessa noite, por estarmos na sua casa. Poderíamos estar em outro lugar qualquer, poderíamos talvez nem estar em lugar nenhum, porque talvez a vida já pudesse ter sido ceifada, mas nós estamos na sua casa, protegidos, guardados pelo Senhor. Que privilégio nós temos, Senhor, de dia a dia poder usufruir, Senhor, de todos os benefícios que se encontram em Cristo Jesus. Obrigado por sua fidelidade, obrigado, Deus, por essa irmandade, obrigado por esta igreja, por esta casa, por esse povo que se congrega neste lugar, pelos aqueles que nos visitam. Que privilégio nós temos, Deus, de estarmos abrigados dentro de uma casa, mas abrigados principalmente, escondidos no Senhor, como a Tua palavra mesmo fala, Deus. Nós fomos colocados no Senhor, inseridos no Senhor, por isso nós temos esse privilégio da Tua presença, da Tua voz, da Tua direção, da Sua proteção, do Seu cuidado, da Sua provisão. Tudo vem das Tuas mãos, e por isso somos e estamos alegres nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero falar um pouquinho com vocês, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 31 a 36, onde vai estar falando sobre a ressurreição de Lázaro. Vamos tirar daqui algumas lições importantíssimas, principalmente ligados sobre a nossa fé. Nosso tema nesta noite, avançando pela fé, caminhando pela fé, rompendo pela fé. É esse tema para nós nesta noite. Abra lá a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, aliás, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 31 até o versículo 46, que diz o seguinte: os judeus que estavam com Maria em casa e consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar
e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde os sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu então Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sei que sempre me ouves, e assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo para visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos de Jesus. Irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto da morte e da ressurreição de Lázaro, nós precisamos entender algumas coisas fascinantes que é sobrenatural. Quem já viu aqui algum morto ressuscitar? Esse povo aqui, eles viram esse fato sobrenatural acontecer. Muitos foram ali para realmente consolar Maria e Marta. Muitos foram ali, talvez, para ouvir a respeito de Jesus, algo novo do que Jesus iria fazer. Mas eu acredito que ninguém sabia o que Jesus iria fazer naquele dia. Porque esse morto, a Bíblia diz que já era de 4 dias. Jesus demora para ir lá acudir. Quando ele soube que Lázaro estava enfermo, ele ainda demorou 4 dias para poder chegar naquele lugar. Porque ele dizia a Jesus: essa morte não é para a morte, e sim para glorificar aquele que era o Cristo. Então Jesus sabia disso, por isso ele demora e ele chega lá justamente nessa data, 4 dias depois. Iria acontecer algo sobrenatural na vida desta família e na vida daqueles que estavam ali, prestando ali as suas condolências. Mas o fato que eu quero meditar com você nesta noite, queridos, nós estamos nessa caminhada cristã, nós estamos avançando, vivendo dia a dia, uma vida que glorifica e exalta ao Senhor. E uma das coisas mais importantes na minha e na sua vida, assim como aconteceu aqui, nesse versículo que eu quero tratar com você: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Esse é um tema para mim e para você, diariamente, estarmos ligados e vivendo uma disposição para andarmos e caminharmos por fé. Então o combustível meu e seu na vida cristã diária se chama fé. Eu e você precisamos crer infinitamente, absolutamente, naquilo que o Senhor já tem colocado no meu e no seu coração. Isso é uma caminhada de fé diária. Nós vamos nos desenvolvendo diariamente, vivendo uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Mas somente pela fé nós atingiremos o nosso alvo, aquilo que nós precisamos chegar na nossa linha de chegada, até que o Senhor volte. Eu e você estamos caminhando nessa terra por fé, vivemos pela fé. É tempo de avançar e não adianta falar em prosseguir sem ter fé para trilhar uma caminhada cristã. A fé é o diferencial do êxito na vida cristã. Todos os milagres que foram contidos e foram colocados na Bíblia, eles são reais. E eu só me aproprio deles tomando posse
vivendo uma vida de fé. Não tem como eu me apropriar das palavras, das promessas do Senhor, se eu não tiver fé. Eu preciso crer naquilo que o Senhor está dizendo para nós através de uma vida de fé. Em João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei." Então, tudo é baseado na fé. A nossa vida cristã precisa ser exercitada e caminhada por fé. Nós somos o povo da fé. Somos filhos de Deus e vivemos por fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, "O meu justo viverá por fé." Andar por fé, caminhar por fé. Então, quando Jesus fala, "Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei." Então, ele ainda vai fazer, mas eu preciso crer, porque é por meio de Jesus que todas as bênçãos serão derramadas na minha e na sua vida. Mas eu só vou me apropriar de todas essas bênçãos se eu tiver fé, se eu acreditar, se eu pensar comigo que todas essas letras, todas as promessas de Deus foram feitas e dadas para nós, mas eu não usar a minha fé para absorver, para pegar as minhas promessas, eu não terei. Eu simplesmente, eu sei, mas eu não tenho, porque eu não creio. E o segredo da vida cristã, nessa caminhada, é andar por fé, crer e viver esse sobrenatural. Nós só vamos ver o sobrenatural de Deus se nós tomarmos posse pela fé da palavra e das promessas que já foram colocadas na palavra do Senhor. A incredulidade nos impede de entrarmos no território, no campo das promessas e desfrutar das conquistas já conquistadas por Jesus. A incredulidade nos leva a isso. Se eu não tomar posse daquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito nosso, mas eu só vou me apropriar disso usando a fé, caminhando por fé, exercitando a fé. Então nós precisamos dia a dia viver uma vida exercitando a fé. A fé é como um músculo, né, que nós precisamos exercitar quando nós passamos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar, pois diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E aí nós vamos rompendo em fé, viver em fé. Então, muitas vezes, quando nós estamos nessa caminhada, nós somos provados. Mas se eu não tiver a certeza de quem eu creio, em quem eu vivo, eu vou vacilar, irmãos. E aí a incredulidade toma conta, dizendo que a gente não é para mim, não é para você. Essa situação com Marta e Maria, para elas tinham acabado. Essas duas irmãs, morreu o supridor, o provedor delas. Então a vida ali, o desespero tomou conta. Ali, quando nós entendemos isso, que nós estamos nessa caminhada cristã, e nós somos provados diariamente, mas o foco meu e seu está em Deus, em Cristo. Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é o provedor, Ele é o sustentador. Eu posso até morrer, mas eu preciso morrer nele e para Ele. Então, nele eu vivo, nele eu existo. Se eu existo para Ele, para louvor da sua glória, eu preciso aprender a caminhar e a exercitar pela fé. Mesmo nas provas, nós não podemos que a incredulidade faça com que duvidemos do plano perfeito que Deus já estabeleceu para nós.
Nós caminhamos por fé, seguimos por fé e vivemos pela fé. A fé nos coloca no território da conquista e do sobrenatural. Deus está, nesses dias, fazendo com que os seus filhos exerçam uma vida de fé. Deus nos coloca para que essa fé seja melhorada, aguçada, transformada e nos faça gigantes, homens e mulheres. Era comum a gente ouvir os grandes heróis da fé, Abraão, Isaque, Jacó, os discípulos. Tudo isso era possível para eles? Não, mas era possível porque eles criam no Deus que eles serviam. Então, o fantástico para nós é exercitarmos a fé diariamente, e o Senhor vai fazer com que eu e você passemos pelas provas, sim, para exercitar esse músculo da fé, para ver até onde nós cremos, até onde nós temos a segurança no Senhor. Isso é fé, vida de fé. O povo de Deus é um povo que anda e caminha por fé. É a chave de negociação. É a moeda de troca. A minha fé, se eu exercitar a minha fé, todas as bênçãos, lá de Efésios capítulo 1, versículo 3, todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz, toda a sorte de bênção derramada para mim e para você, eu vou conquistar somente pela fé, irmãos. Não tem outro jeito. Porque já foi feito, o milagre já foi feito. E eu preciso aprender a chamar a existência pela fé. Hoje você vai praticar isso aqui. Você vai chamar algumas coisas à existência. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer, como aconteceu na ressurreição de Lázaro aqui. É possível? Sim. Você crê? Você crê? Acontece. Se não crê, não acontece. Olha o que está dizendo Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como está a nossa fé para avançar? O medo tem te paralisado? Situações têm te paralisado? Circunstâncias têm te paralisado? Nós caminhamos por fé, irmãos, não pelo que vemos. Temos falado a respeito disso aqui, nesses dias, que o cristão não caminha por aquilo que ele vê, mas sim por aquilo que ele crê. Esse é o povo da fé, nós estamos nessa caminhada. E muitas circunstâncias vão vir na sua vida para te desanimar, e uma delas é te esfriar. Porque nós tiramos os olhos do alvo, nós caminhamos por circunstâncias às vezes. Quando a luta vem, ali que nós precisamos praticar a nossa fé, nós estamos sendo exercitados a praticar a fé e não desanimar. Olhar com os olhos da fé, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes desviamos o nosso foco, assim como Pedro naquele dia, naquele barco. Jesus chama ele para ir ter com ele. Vem ter comigo, anda por sobre as águas. E Pedro então sai, mas ele vacila, porque tirou os olhos da fé, tirou os olhos do Senhor. Então, nós precisamos aprender isso, a olhar com os olhos da fé, senão nós não avançaremos. Toda a nossa caminhada, ela é por fé. Nós caminhamos por fé. E vamos chegar no final por fé, se acreditarmos, andarmos no Senhor. Irmãos, eu quero ver alguns exemplos para você dentro desse texto, algumas lições importantes. Aqui você vai falar assim, mas o que nós vamos aprender com um morto e uma ressurreição? Você vai ver que tem muita coisa para a gente aprender aqui. Eu quero ver algumas delas. Nós, como cristãos, a nossa marca, qual é a marca do cristão que tem que estar estampado na vida do crente? Qual é a marca? Não é ser cristão. Nós somos da fé. Nós caminhamos e vivemos por fé. Então, os filhos de Deus são os filhos da fé.
Nós somos os filhos da fé, caminhamos por fé. Então, nosso primeiro exemplo aí, está aí no versículo 40, né? 11:40. Você é preciso ousar e crer, então você vai continuar avançando. É preciso ousar e crer, e assim você continuará avançando. Como é difícil às vezes, irmãos. Às vezes, diante de algumas situações, elas nos paralisam. Situações que vêm contra as nossas vidas, elas têm a tendência de nos paralisar, de nos enfraquecer, de fazer com que você avance mais lento. E olha o que está ensinando o texto para nós aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Como é importante isso. Lázaro estava morto há 4 dias, contudo, mesmo assim, sendo algo humanamente impossível, Jesus o ressuscitou. Você fica admirado com esses milagres? Quantos milagres, irmãos! Quantos milagres, mas todos eles precisavam. Você crê? Se você crê, tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Qual é a minha marca e a sua marca? Nós somos da fé e caminhamos por fé. Então, é com a fé que nós vamos ver o sobrenatural acontecer, sem esmorecer. E nós precisamos viver isso, porque todos os milagres descritos na Bíblia por Jesus, antes de Jesus, todos os milagres dos grandes profetas, dos grandes homens de Deus, todos eles foram conquistados por fé. Exemplo disso, Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé por quê? Porque ele creu, porque ele tomou posse naquilo que Deus falava para ele, ele trazia para a sua vida, mas isso era conquistado por fé. E a fé é um dom de Deus, já foi dado para nós cremos. Quando você entregou a sua vida para Jesus, qual o primeiro passo que nós demos? Foi um passo de fé. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Não vimos. Como que a gente crê, então? Eu creio. Com a minha boca eu confesso, com a minha boca eu declaro que Jesus Cristo é o Salvador. Então, quando nós entendemos isso, esse passo de fé, nós entendemos o que é viver pela fé. É passo a passo. Amanhã cedo eu vou levantar e vou viver um dia abençoado. Como é que você tem a certeza disso? Pela fé. Muitos de nós deitamos e nem sabemos se vamos acordar. Muitos de nós deitamos e dormimos com medo que talvez eu vou morrer aquela noite. Você já teve essa impressão que você vai deitar e não vai levantar? Eu já tive. É terrível, irmãos. Mas pela fé, a gente deita, em paz me deito e em paz me levanto. Como é gostoso isso, irmãos. Essa certeza de caminhar com Jesus. Não é você ter fé na fé, mas é você ter fé em quem é o Senhor, o Criador de todas as coisas, que não perde o controle. Muitas vezes temos aquela ideia de que nós estamos passando pela prova e que Deus chegou atrasado. Aqui nesse caso, 4 dias depois, Deus nunca vai chegar atrasado nos pedidos que você tem colocado diante dele. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus age por meio de tudo e todos. Deus sabe a hora de tudo acontecer. Deus está e nunca perderá o controle de nada, principalmente da minha vida. Porque nós entregamos a nossa vida para o Senhor pela fé. Caminhamos por fé, irmãos. Situações virão difíceis sobre nós. Mas se eu tirar os meus olhos do autor e consumador da fé, eu vou vacilar, eu vou cair, eu vou enfraquecer. E eu preciso sempre manter os meus olhos, independente de circunstâncias. Se o dia foi ruim, se o dia foi de provas, se o dia foi uma bênção, se está legal, se está tudo fluindo, eu estou às 1000 maravilhas com o Senhor. Mas quando a minha fé é provada para ver aonde realmente está a minha motivação,
É aí que nós vamos provar se somos ou não somos fiéis ao Senhor. Na fé, na condução da fé. Queridos, então, como é importante, né, esses exemplos aqui a ser seguidos nessa trajetória. Nós estamos nessa trajetória e é todo dia, irmãos, exercitando a fé, caminhando por fé, vivendo e declarando a fé. A nossa fé é o Senhor. É nele que está a nossa segurança. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos incentiva, é Ele quem nos supre. Não é governo, não são as nações, não é o sistema que dita as regras, mas sim o Senhor, e baseado na fé nós caminhamos. Use a fé como uma prancha de surf, né? Sobe em cima e acredite que você vai chegar lá, caminhar pela fé. Eu creio em tudo aquilo que está escrito na Bíblia. O próprio Senhor diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as farão maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Isso, João 14:12. Quanta coisa Deus já fez e está fazendo na minha vida. Quanta coisa Deus já reproduziu da vida de Cristo na minha vida. Isso é vivendo a verdade, expressando a verdade, querendo a verdade. E viver isso, irmãos, é uma decisão. Viver pela fé é uma decisão. Nós precisamos confiar e crer naquilo que já fez, as obras que já foram feitas na nossa vida. Nós somos modelos. Já foram tiradas muitas coisas ruins da nossa vida. Deus está nos transformando. Como foi pregado domingo, né? Nós somos o poema de Deus. Nós somos as joias do Senhor. Foi pago um preço alto para mim e para você, mas para que a gente possa permanecer firme nessa caminhada. Isso é decisão, é diária. Isso é passo de fé contínuo. Eu quero viver isso, eu preciso viver isso. E é só por meio da fé que nós conquistaremos. Eu não sei de nada espiritualmente que você consiga se não usar a fé. Não sei outra fonte. Eu só sei que tem que confiar, tem que acreditar, tem que mergulhar nisso e ficar sério ali, agarrado nas promessas do Senhor. Não vacilar. Situações nenhuma pode nos tirar da centralidade de Cristo. Isso é fé, irmãos. Caminhar por fé, viver por fé, andar por fé. Essa é a marca de todo filho de Deus. O medo nos paralisa e vai tentar nos impedir de conquistar o melhor de Deus para nós. Circunstâncias tais como enfermidades físicas na alma, decepções, angústia, desemprego e incertezas. Você quer realizar obras maiores do que Jesus já realizou? Eu preciso ter fé. Se eu não tiver fé, eu não vou tocar na vida de ninguém. Se eu não tiver fé, eu não vou amar ninguém. Se eu não tiver fé, eu vou voltar só para mim, para o meu eu. Não vou fazer porque, cara, eu não acredito. Se eu botar a mão sobre o enfermo lá, será que vai? Será? Acabou, filho. Será que vai acontecer? Não precisa ir. Você tem que ir com certeza. Fé é a convicção de coisas que não se vê e que eu acredito que existe e que vai acontecer. Mas a minha fé maior está na realização daquele que está atuando na minha e na sua vida. O senhorio de Cristo. Ele é o Todo-Poderoso que vai usar a minha vida e a sua vida para tocar outras vidas. Obras maiores. Isso é fé, irmãos. Só os pastores, só os missionários, só os ungidos que pode. Não, é você também. Você também carrega o ID com fé. Tocar pessoas, salvar pessoas. Obras maiores nós faremos. Jesus foi e deixou essa incumbência para nós. Então, esse detalhe nos faz caminhar e sermos aquilo que nós somos. Filhos de Deus, caminhamos por fé. O segundo exemplo aqui para mim e para você
dentro desse texto que vai nos inspirar, que vai aguçar a nossa fé, que vai fazer com que nós sejamos fortalecidos diariamente dentro desse texto. Sinais ocorrem na vida daqueles que creem. Sinais ocorrerão na vida daqueles que creem. Mateus vai estar falando sobre isso, Jesus vai estar falando sobre isso. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Nós somos da fé, nós cremos. Jesus, quando chegava para algumas pessoas, ele dizia: queres ser curado? Porque a tua fé te salva. Porque a tua fé vai fazer com que o milagre possa emanar de Jesus. Você chega lá, Jesus passando, não estou a fim de ser curado hoje não, a situação está boa, não vai acontecer nada. Mas como a mulher do fluxo de sangue, se eu apenas tocar, havia um interesse, um desejo, havia um crer, havia fé para tocar na vida de Jesus e dele emanar poder. É isso que a igreja do Senhor Jesus vive e precisa viver, uma vida de fé, não uma vida baseada em circunstâncias. Hoje eu tenho, amanhã não tenho. É uma qualidade de vida contínua que a igreja precisa desenvolver. Uma caminhada diária, independe de circunstâncias. Ela é uma vida ativa. O povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e ativo. É um povo constante que não vacila. Não é como a onda do mar, que vai de acordo com as circunstâncias. Nós temos e sabemos em quem cremos. Ele é todo-poderoso, invencível. Ele é tudo que nós temos e precisamos. Tudo está nele. Todas as bênçãos estão nele. Em Cristo Jesus. Tudo está nele. Então eu preciso continuar crendo nele. Como está a tua fé? Como está a nossa fé? Biblicamente, se você tem fé, não precisa correr atrás dos sinais. Porque os sinais irão correr atrás de nós. Aí inverte, né? Se nós temos fé, para Deuteronômio capítulo 28, vai estar falando ali que se atentamente eu ouvir a voz de Deus, se eu ouvir a voz de Deus e obedecer, todas as bênçãos que estão ali em Deuteronômio vão correr atrás da gente. Hoje, muitas vezes, a gente corre atrás da bênção. Senhor, me dá uma bênção aí. Mas se nós estivermos ligados no Senhor, vivendo uma vida de fé, crendo no sobrenatural do Senhor, todas as bênçãos já foram colocadas em Cristo nas regiões celestiais para mim e para você. Somos abençoados. É só pegar. E às vezes a gente, não é para mim, eu não posso, não é para mim. Mas todas as bênçãos, quem está em Cristo aqui? Estamos em Cristo. Então, em Cristo, todas as bênçãos já foram conquistadas. Todas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Já está lá, irmãos, selado. Pega lá. Eu só preciso crer pela fé, tomar posse disso. A fé nos faz crer no inacreditável, ver o invisível e realizar o impossível. A fé nos faz ver milagres antes que os nossos olhos enxerguem. Você vai aprender hoje a chamar a existências coisas que estão aí acumuladas há anos e que você trancou lá dentro como estava Lázaro. 4 dias. Coisas que você vai aprender a chamar para fora isso. Daqui a pouco nós vamos orar por vocês, para curas e milagres sobrenaturais aqui nessa noite. Curas e milagres sobrenaturais aqui nessa noite. Você crê? Você vai ter, em nome de Jesus. O último exemplo aqui
para nós. Lembra de um exemplo de Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 18? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de multidões, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu contra a esperança. O cara já estava quase ali nos 100 anos. E Deus disse, você será pai de multidões. E Abraão, eu creio. Aconteceu? Aconteceu, irmãos? Aconteceu na vida dele e vai acontecer na sua também. O mesmo plano e o projeto que Deus tem de abençoar é o mesmo desde a fundação do mundo. Deus é um Deus abençoador. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de você. Nós temos uma leve tendência de achar que Deus esquece de nós. E permite que passemos por provas difíceis, terríveis. Mas é para exercitar a nossa fé. Tudo que Deus já fez, tudo que tinha que fazer, já fez. Só preciso chamar a existência. Os milagres do Senhor. Terceiro e último exemplo aqui. Uma vida de fé exigirá de mim e de você atitudes. Uma vida de fé, uma caminhada de fé exigirá de mim e de você atitude. Não espere que vai cair nada do céu para você, não. Tem coisa sim, que Deus dá de mão beijada. O sobrenatural Deus faz, mas o possível você faz. O possível te faz exercitar a fé e o impossível muito mais. Mas o possível você consegue fazer. Vamos ver aqui esse último exemplo. João 40, 11, 40, 41. Jesus chega ali naquele ambiente e ele encontra ali Marta e Maria, as duas chorando, e Jesus, nós lemos o texto aí. E Jesus chega ali para Marta e Maria. Jesus chora, Jesus se comove. Jesus, aqui eu amo essa parte. Jesus se importa. Jesus não está alheio. Ele se comoveu por duas vezes. Indignado com a morte de Lázaro. Indignado com o sofrimento daquelas irmãs. Indignado com o choro de alguns, e até ele chorou. Sentimento. Quando você acha que você está carregando a cruz sozinho, você não está carregando a cruz sozinho. Pela fé, quem está ajudando a levar essa cruz é o próprio Senhor. Pela fé, Ele está ali tocando a sua vida, ministrando na sua vida, incentivando a sua vida para que você não caia. Porque sozinhos, irmãos, nós somos presas fáceis para o inimigo. O Salmo 124 fala sobre isso. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o inimigo em sua ira já nos teria comido vivo, triturado cada um de nós. Somos presas fáceis. E às vezes a gente acha que é alguma coisa. Nós caminhamos por fé, irmãos. Porque se formos caminhar no natural, eu não dou um passo e já vou cair duro ali. Eu não consigo. Porque o inimigo já está ali à espreita tentando te pegar. Você sabe disso. Que a nossa caminhada é por fé, acreditar que vai levantar de manhã, que você vai cumprir o seu trabalho, você vai para a sua faculdade, você vai passar por esse trânsito louco, maluco, e você vai chegar em casa. Graças te dou, Deus, porque pude trabalhar e chegar em casa, viver mais um dia nessa terra. Nós vivemos no mundo,
mas nós não pertencemos a este mundo. A nossa morada, pela fé, já está preparada. Pela fé já está preparada a nossa morada. Não se iluda com esse mundinho aqui, não, irmãos. Isso aqui já deu. Não se iluda. Viver aqui é só exercitando fé, porque senão não dá certo. Você vai cair no próximo passo. Então exerça a sua fé para que você termine a sua carreira. Se creres, verás a glória de Deus. Marta permitiu que a pedra fosse removida. O túmulo só podia ser aberto com a permissão de Marta. Se ela não cresse que Jesus ressuscitaria, ela não teria permitido que Lázaro continuasse morto. Se ela não permitisse, Lázaro estaria lá até hoje. Mas Marta e Maria creram. Falou: Senhor, faz o que o Senhor achar melhor. Entrega. E aconteceu o milagre. Aprendemos aqui, meus queridos irmãos, que a fé reflete nas nossas atitudes. Não basta crer, é preciso agir com os recursos que temos, crendo que o Senhor irá nos fazer avançar, romper. Tudo que está no nosso alcance, Jesus não vai fazer. Um anjo poderia ter vindo ali, Jesus poderia ter dado uma ordem: ô anjo, vem tirar essa pedra aqui. Jesus poderia ter dado essa ordem, mas ele falou: removam a pedra. Quem removeu? Pessoas humanas. Pessoas humanas removeram a pedra. É preciso crer para poder avançar, mas precisamos fazer a nossa parte. A fé exige atitudes. Em Tiago 2,26 diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós sabemos que muitas vezes nós colocamos coisas dentro de nós, talvez uma incredulidade, talvez tenha pessoas aqui passando por situações de enfermidade, talvez tenha pessoas aqui passando por problemas financeiros, talvez tenha pessoas aqui que pegaram os seus sonhos e amorteceram os seus sonhos, colocaram, enterraram ali. E talvez tenha pessoas aqui vivendo uma vida de pecados que já está cheirando mal, de 4 dias, 4 anos, 40 anos. Situações que estão aí que irresolvível. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na porta daquele túmulo, daquela gruta, Jesus chama pelo nome de Lázaro: Lázaro, venha para fora. Quem já visitou esse lugar, dizem que é um lugar fundo, vai lá embaixo. Como que sai de dentro de uma caverna alguém que a Bíblia relata que estava com os pés e mãos atados, envolto em pano. Na voz de Jesus foi como uma sucção, trouxe Lázaro para fora. Lázaro, venha para fora. Lázaro foi sugado com essa palavra de poder de Deus. Hoje à noite Deus quer fazer isso em vida de alguns aqui. Sugar coisas que estão lá entulhadas internamente. Deus quer fazer isso. Mas você vai ter que remover a pedra. Você vai ter que tirar a pedra. Eu tiro a pedra, Senhor, da minha falha. Tiro a pedra das minhas finanças. Eu tiro a pedra que eu tenho um problema de enfermidade. Então você que quer fazer isso, você vai vir aqui na frente e vai ser dada uma ordem no mundo espiritual para que essa pedra seja removida e tudo que está entulhado dentro de você vai sair. Se é enfermidade, também vai acontecer um milagre da parte de Deus. Se você crê, verás a glória de Deus. Se você crê, verás a glória de Deus. O que tem te atrapalhado? Algum pecado? Alguma enfermidade? O
que você já entulhou, está lá morto mais de 4 dias, 4 anos, 40 anos. Está lá. Mas essa noite ele vai vir para fora. Precisa vir para fora. Para que você ande literalmente pela fé. Que Jesus já conquistou, já te libertou. Você quer fazer isso? Sejam curados. Sejam livres. Que vocês tenham uma fé revigorada. Que o Espírito de Deus continue usando e ousando através da vida de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E viva pela fé uma semana de vitória. Meses de vitória, vida de vitória. E aquele mal que era contra ti já não vai mais existir na sua vida. Pela fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te fortaleça. Vão na bênção.